Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando essa aula aqui para esclarecer alguns conceitos aí que muita gente tem bastante dúvida sobre o monitoramento de carga do treinamento e essa divisão que hoje o pessoal coloca em alguns artigos aí de carga externa e carga interna de treinamento, ok? Então é um conteúdo bem rápido aqui, vamos discutir. Então, que nem eu coloquei no slide anterior, hoje realmente vai ter essa diferenciação do que é a carga interna do que é a carga externa de treinamento. Isso está colocado na literatura internacional e é algo que a gente tem que atentar. Ao final, depois a gente vai estar fazendo uma reflexão sobre essa divisão, mas eu vou apresentar aqui especificamente o que são esses parâmetros, como que a literatura divide eles, né? Chamada carga externa, você tem uma forma de monitoramento, como por exemplo, tempo, distância percorrida. Outro parâmetro que é colocado como carga interna aqui, por exemplo, o número de movimentos que você vai ter numa sessão, fazendo treinamento de força, potência, não importa, e aqui no caso treinamento de endurance, tempo ou distância percorrida. Outro parâmetro, a velocidade com que você faz os seus movimentos numa sala de musculação, num levantamento olímpico, não importa isso aqui agora, ou então a sua velocidade de deslocamento. Você está correndo a 10, 11, 12, 13 km por hora, você está nadando, você está pedalando. Isso daqui é um parâmetro de carga externa. Outro parâmetro, a carga utilizada nos exercícios dinâmicos e carga que o pessoal coloca de forma mais específica mesmo, quilogramas, né, utilizados, não o conceito total de carga que vai ser o conjunto das variáveis aí do treinamento. A frequência de treino, quantas vezes os treinos estão sendo realizados aí na semana. A potência gerada no movimento, né, o trabalho realizado num determinado intervalo de tempo ou a força multiplicado pela velocidade ou então a força isométrica sustentada. Então, todos esses parâmetros aqui são formas de monitoramento da chamada carga externa de treinamento. Isso é literatura, ok? Carga interna, um marcador aí de respostas psicológicas, a percepção de esforço que o indivíduo teve de uma determinada sessão, não de um determinado exercício, ok? A gente vai ver isso daí daqui a pouquinho. O consumo de oxigênio, questionários psicológicos, o chamado Training Impulse, né, o chamado TRIMP, aí colocado em alguns artigos, as respostas aí da frequência cardíaca, respostas hormonais, bioquímicas e até concentrações de lactato. Quando tem essas análises aqui nos artigos, o pessoal começa a chamar isso, fazer um discernimento que isso foi uma resposta de carga interna. Já vamos fazer uma reflexãozinha a respeito dessas formas de monitoramento daqui a pouquinho, ok? Eu vou chamar atenção para uma das formas de monitoramento de carga interna, que é a chamada percepção subjetiva do esforço, que está bastante sendo utilizado aí em algumas equipes, na prática com aluno de personal também. Então eu recomendaria a leitura desse artigo aqui em português, do professor Alexandre Moreira, do Fábio e do Saldanha, né, sobre o monitoramento da carga de treino, publicado aqui no Journal of Physical Education. É uma leitura bastante tranquila, em português aí para todo mundo. Então, o que eles colocam aqui nesse artigo, né? A escalinha de percepção subjetiva de esforço, a famosa escala CR10 de Borg, onde você vai ter um descritor e a classificação, sendo 0 basicamente o repouso e 10 um esforço máximo que a pessoa tenha feito aí numa sessão. Como é que é feita essa determinação? 30 minutos após o término da sessão, isso daqui é importante para que não fique gravado na resposta da pessoa os últimos esforços aí da sessão, tem que ser efetivamente 30 minutos após o término da sessão. A pessoa deve responder a seguinte pergunta: como foi a sua sessão de treino? E o questionamento é feito em cima dessa classificação aqui que deve ser mostrado para a pessoa. Em cima do questionamento, você pode fazer o cálculo da carga e expressar ela em chamadas unidades arbitrárias. Como que é feito esse cálculo? Você vai multiplicar a PSE, né, o valor que a pessoa deu referente ao esforço no slide anterior, pela sessão de treino, pela duração da sessão de treino, que é colocado aqui como volume, né? Ou seja, quanto tempo durou a sessão de treino multiplicado pela PSE. Aqui tem um exemplo que eles deram aqui no paper, né? Uma sessão de treino, por exemplo, na quarta-feira, aqui ó, na figurinha 2,
que tem a duração de 40 minutos. E a pessoa respondeu lá, percepção subjetiva de esforço 6. 6 vezes 40, aqui ó, 240 unidades arbitrárias, porque a PSE não tem uma unidade, e aqui você multiplica algo por uma unidade de tempo, né, que é minutos, mas aí, no caso, o coerente é você chamar isso aí realmente de unidades arbitrárias. Não é uma unidade e nem é uma grandeza do sistema internacional aí de medidas, tá? E aqui, por último, eu vou deixar uma reflexão para vocês, tá? É uma reflexão minha, né, do nosso laboratório, para falar a verdade. E assim, não tô querendo defender ela, não tô necessariamente falando que isso é correto, vocês concordam ou não, ok? Carga interna. A carga interna, ela reflete basicamente uma avaliação aguda ou crônica de respostas biológicas ao treino. E essas respostas, elas sempre foram reportadas aí na literatura, sejam respostas hormonais, sejam respostas de marcadores de dano ao tecido, sejam respostas psicológicas, como é o caso da percepção subjetiva de esforço, eles sempre foram reportados aí na literatura. E nesse caso, cada marcador, seja dano tecidual por creatina quinase, seja concentração de testosterona, seja lactato, ele responde especificamente à manipulação de variáveis da carga externa, como o volume, como a intensidade, como as pausas, por exemplo. Então, nesse quesito, né, uma reflexão que a gente deixa, e mais uma vez eu insisto em dizer aqui que é uma reflexão, não estou colocando que é uma verdade ou que necessariamente é uma crítica ao monitoramento da carga interna, é que essa classificação de respostas biológicas, sejam elas fisiológicas ou elas sejam psicológicas, e classificar isso como carga interna, do meu ponto de vista, isso aí é uma confusão, né? Isso efetivamente não sei se está ajudando muito na literatura ou se está prejudicando aí as pessoas. Eu vejo como respostas muito específicas e talvez os papers deviam reportar isso, ó, respostas hormonais, respostas psicológicas, marcadores de dano tecidual induzido pelo exercício, dano tecidual induzido por mais volume, por mais intensidade. Classificar tudo isso agora como uma carga interna, vários marcadores que já são consolidados aí na literatura, vendo como professor, sinceramente, eu acho que isso está causando mais uma confusão aí nos alunos do que efetivamente ajudar. Eu não vejo sentido nessa divisão aí, mas não sou contra a utilização e não estou criticando necessariamente quem faz essa divisão, ok? Obrigado, espero que tenha ajudado aí a compreensão aí dos assuntos e um grande abraço aí, gente.